O agora é a porta estreita que conduz à vida. Seja muito bem-vindo a mais um programa Desperta a Consciência, programa de autoconhecimento, conhecer quem somos em essência. Essa semana que estamos estudando, e conhecendo um pouco sobre o livro O Poder do Silêncio, de Eckhart Tolle, que é um grande livro, um grande exemplar de realmente mudar nosso nível de consciência, despertarmos para o que é realmente essencial na nossa vida. Vamos começar o programa com o sentimento e a consciência da gratidão, agradecendo realmente por mais esse dia, agradecendo por mais essa oportunidade, um novo dia, novas escolhas, novas percepções, agradecer pela visão, por estarmos vendo, por estarmos ouvindo, falando, e que façamos um excelente dia. Começamos então, no primeiro dia vimos o silêncio e a calma, que é uma porta para compreendermos algo essencial da nossa vida. O silêncio, ele conduz realmente a um espaço interior também de silêncio, assim como a calma que a gente percebe na natureza. Em seguida vimos além da mente pensante, que é o que? Compreender que existe esse espaço de consciência além da nossa interpretação contínua dos pensamentos da nossa mente. Ontem a gente viu um pouco sobre o eu autocentrado, vamos falar um pouco mais hoje. E também sobre o agora. Esse ponto que não é o presente qual a nossa mente interpreta, que utiliza como um meio para alcançar um fim, mas sim um ponto essencial. E é apenas uma percepção, uma mudança de consciência que muda completamente a sua visão sobre a vida, sobre quem é. E Eckhart Tolle, nos seus livros, mostra também que tanto o silêncio, quanto a percepção da calma na natureza, quanto o agora, você trazer a sua atenção, a sua consciência para o agora, para esse momento presente, e a gente vai perceber hoje que é sempre agora, são as portas que conduzem à vida, ou seja, são portais em qual a gente consegue acessar, pode acessar, e que causa essa transformação interior de percepção. E o que hoje começamos a falar já um pouco do eu autocentrado, o qual a gente chama de ego, e a gente nunca reconhece realmente o que é o ego, o que é essa autovisão, que todos nós acabamos nos identificando, sem que reconhecemos em nós que ele está ali, sem que reconhecemos em nós a nossa individualidade, que a nossa mente cria. E Eckhart Tolle fala que a mente está sempre buscando se alimentar. A nossa mente intelectual, os pensamentos, eles estão sempre tentando se alimentar para manter essa noção de eu autocentrado. Os nossos pensamentos e o funcionamento da nossa mente, ela funciona com soma e multiplica. Soma e multiplica. Você não consegue parar um pensamento. Simplesmente você dizer assim, não estou pensando em nada agora. É isso, esse pensamento de você, até mesmo pensar que não está pensando em nada, é mais um pensamento. Não é sobre você parar de pensar, porque automaticamente vai vir um pensamento. Automaticamente já vem um pensamento novamente. E todos esses insights que Eckhart Tolle fala é sobre aumentar o nosso nível de percepção. Quando a gente fala em aumentar o nível de percepção, esse conteúdo, principalmente que a gente está vendo essa semana, do livro Poder do Silêncio, ele não é um conteúdo para você entender. Não é mais um conceito, não é mais uma informação. Porque conceitos e informações não lhe libertam, não nos levam, não nos conduz a uma nova dimensão da nossa vida. Mas você tem como perceber o que sempre esteve aí e que a nossa mente não deixa a gente perceber. Por isso que o primeiro a gente começou a falar sobre o poder do silêncio e da calma, que foi o primeiro capítulo desse livro. E aí a gente compreendeu um pouco o que é esse ponto além da mente, que é a consciência que somos, que está ali observando nossos pensamentos. E se não existisse essa consciência, você não saberia que está pensando, você não teria essa consciência de que, de fato, agora eu pensei naquela situação, agora eu estou pensando nessa, agora eu estou interpretando e eu sei que é um pensamento. A questão de observar um pensamento,
muitas vezes quando a gente fala pra a gente, e aqui você vai ver muito falando isso, né? Você não é seu pensamento, você não é a sua mente. E de dentro dos pensamentos a gente quer interpretar, entender isso. E parece loucura, parece algo que não, mas isso não existe, porque de fato não pode ser mais um entendimento. Tem que ser uma percepção. Você precisa e precisa também estar em paz com não entender. Como a gente falou no último capítulo ontem. Quanto mais a gente está em paz em não saber, em não entender, em não precisar de um conceito, porque aquele que busca o entendimento, aquele que busca transformar em um conceito, em algo, né, palpável, agora eu sei o que é aquilo, agora eu vou falar com as palavras. É o nosso eu autocentrado, é o nosso ego. Quando você fala assim, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu sou assim, eu aquilo, eu e minha vida. Todos esses pensamentos, todas essas expressões é do eu autocentrado. Você não tem como, e por isso que a gente fala no autoconhecimento, em nos tornar tudo. Nos tornar tudo porque você reconhece agora qual é a sua visão de eu autocentrado, do ego, do medo, da ação compulsiva, reativa, para quem realmente somos. Para a consciência que somos, que não se abala com o passar do tempo. Não se abala porque é a parte essencial em nós que nunca se perde. Então, quando a gente acaba contando uma história, e você pode perceber a nossa mente, falando ainda do eu autocentrado, né? Daqui a pouco a gente já parte para o agora, para esse compreender um pouco mais do que é o agora. O eu autocentrado, ele está sempre com uma história na sua mente. Cada um de nós possui uma história, possui uma vida, vamos dizer assim, as memórias de tudo que aconteceu. E esse eu autocentrado, ele se equipara, ele se mantém nessa historinha que a gente fica contando na nossa mente automaticamente o tempo todo. Eckhart Tolle fala também que dificilmente a gente não está atribuído esse eu da história na nossa mente, a noção de eu que criamos na nossa mente, no conteúdo da nossa mente, dificilmente ela também não está atribuída a um estado, a uma, vamos dizer assim, autovisão de vitimismo. Vítima do que está acontecendo na sua situação de vida, vítima de todos e de tudo. Muitas vezes acreditamos que somos vítimas e pecadores e que Deus está nos punindo por alguma coisa. Toda essa historinha de autocobrança e desse medo, ela surge com esse movimento incessante da nossa mente. E algo que também vai depender da percepção de cada um de nós no momento que você está. Por isso, quanto mais a gente aceita que a gente não sabe de nada, por isso até mesmo grandes filósofos antigos falavam, né? Eu só sei que nada sei. Por que eu só sei que nada sei? Porque o saber da mente intelectual, que é os nomes, os conceitos, não nos mostram a verdade. Essa verdade é nos conhecer. Essa verdade é reconhecer essa voz na minha cabeça, esses pensamentos, eles não são quem eu sou em essência. E quando a gente fala voz na nossa cabeça, parece estranho porque, dependendo do nível de identificação com essa voz na nossa cabeça, que a gente acredita e se identifica com esses pensamentos, e passa a estar sempre em movimento essa voz na nossa mente. Não tem um espaço de percepção. Um exemplo que a gente pode dar, e que eu muitas vezes faço esse desenho para estar exemplificando um pouco melhor, a nossa mente está em constante movimento. Olha, é como se ela estivesse a todo instante assim. Não tem espaço de percepção. Quando a gente fala no autoconhecimento em buscar um espaço de percepção, um espaço de clareza, você precisa automaticamente ter um tempo, um time. Você precisaria, ao menos, agora eu estou pensando, agora não estou pensando, agora eu estou pensando. Mas isso não acontece? Não acontece esse espaço, não acontece esse silêncio, esse espaço interior, se você não busca se conhecer e reconhecer o que é essa voz na sua cabeça, ou melhor, os pensamentos. A gente está sempre pensando. Você pode estar interpretando o que eu estou falando agora, mas se você fazer o exercício de parar e se concentrar e se perguntar o que eu estou pensando agora, vai vir um pensamento e você vai reconhecê-lo sem resistir, sem querer parar o pensamento. Apenas saber, apenas estar ali sabendo o que está pensando.
Ah, agora, ó, minha mente já foi lá para tal assunto, agora foi lá para minha situação de vida, foi para isso, foi para aquilo. Esse é o conteúdo da nossa mente. Mas não é algo entendido, é algo percebido, por isso que é a autoobservação, é o autoconhecimento. Você tem que reconhecer que essa voz está ali. E ter a liberdade, a verdadeira liberdade, é saber que você não é essa voz, que você é a consciência. Você é a consciência que percebe essa voz. Nesse exato momento, se eu falar para você não pensar em um macaco, não pensar em um leão, provavelmente veio a imagem desses animais na sua mente. Veio por quê? Porque você não tem como parar um pensamento, uma reação compulsiva de fora, sem que você reconheça que não é sua mente. Por quê? Porque a mente soma e multiplica, como eu falei. E quanto mais você se identifica com esse pensamento, mais você acredita que é esse pensamento. E você, a sua noção de eu atual, se defende de parar esse pensamento. Por quê? Porque é a mesma coisa que a gente. E é uma, vamos dizer assim, um exemplo que o Eckhart Tolle também fala muito. O seu eu de hoje, a sua interpretação, não quer ver o seu fim. Porque a gente se identifica com uma noção, uma imagem de quem somos. E você pode perceber, se não acontece com você, mas acontece, você talvez já ouviu em algumas pessoas serem assim, a gente se identifica até mesmo com um sofrimento. A gente está identificado com a nossa situação de vida, com o conteúdo da nossa mente, com as memórias e experiências que passamos, e até mesmo aquilo ali nos dá uma noção de quem somos. E aí você pode perguntar: nossa, se eu não for mais essa pessoa que reclama da vida o tempo todo, que é o movimento automático da minha mente, quem, quem serei eu? Quem vai ser essa pessoa se ela deixar de reclamar? Ela vai se transformar completamente? Vai existir uma transformação? Porque ela não vai depender mais dessa voz na cabeça dela, que é o que? O ego, esses pensamentos incessantes, esse julgamento, né? Essa, vamos dizer assim, a nossa visão está só para fora. Por isso que, até mesmo quando a gente fala, você precisa olhar para dentro, é algo muito superficial e até mesmo distante para algumas pessoas dizer que ela precisa olhar para dentro, porque ela está tão identificada com a corrente de pensamento que dificilmente ela consegue reconhecer que ela não é a sua forma de interpretar a vida. Ela não é um conteúdo que está interpretando a sua situação de vida. Ter liberdade é isso, é cada vez mais você observar. Olha como o meu pensamento está julgando essa realidade. Esse seu pensamento muitas vezes não é quem você. Muitas vezes não, não é a nossa verdadeira essência. Não é muitas vezes o que você queria estar pensando sobre aquele fato. Porque, em última forma, a gente está sempre vendo no mundo aquilo que temos também e que conseguimos ver em nós. Você não consegue ver no outro algo que você não vê em você. Todo um pensamento, e o nosso ego cria isso, nossa forma de pensar cria isso, né? Em que a outra pessoa não é confiável, a outra pessoa não é boa. Só que se a gente quer nos unir novamente, em essência, a gente tem que não alimentar esse julgamento. Você tem que começar a observar, nossa, eu estou julgando, por isso que é uma desconstrução e é um autodomínio, né? E quando a gente fala assim, você está pensando, quem é esse que sabe que está pensando? São perguntas que, se você começa a se observar, começa a observar o movimento da sua mente, elas vão surgir, mas elas também vão ser libertadoras. Porque você sabe que tem o pensador, os seus pensamentos, e se você agora reconheceu que está pensando em algo, tem alguém que está observando. Mas no nível de identificação com a nossos pensamentos, com a corrente de pensamento, a gente não consegue reconhecer, ou melhor, já volta na identificação automática, e a gente pensa que o mesmo que está pensando é aquele que sabe que está pensando. E não é. O que sabe que está pensando, o que observa, é a sua consciência, mas ela está tão identificada com o conteúdo da mente. E é ali que cria toda a ansiedade, toda a insatisfação, toda a distância do agora. Que é o que vamos falar agora, por isso que é tão importante você reconhecer, não, o ego, então, de repente é quem eu sou hoje. Eu estou vivendo através do ego. Eu não estou tendo a clareza que eu precisava ter na vida, eu ainda tenho medo do que vai acontecer no futuro, eu ainda tenho insegurança. Você reconhecendo isso, é você dando espaço para quem você é, abrir portas para alcançar essa consciência maior, alcançar essa clareza que você precisa na sua vida, para estar mais em paz no aqui e agora. Por que é tão importante isso? E compreender isso é a coisa mais importante que você pode alcançar na sua vida.
muito mais do que todo o dinheiro que você imagina precisar, ou seja lá o que você acredita que lhe falte. Porque a noção de eu incompleta que a humanidade, né, se acaba se identificando, que a gente se identifica, quando eu falo humanidade, eu me refiro a mim também, essa noção, ela é sempre incompleta. Por quê? Porque ela é esse barulho na nossa mente. Quando a gente fala que nos sentimos separados e incompletos, e inseguros, insatisfeitos e existe o medo, é porque estamos separados da nossa essência. Quando a gente vive com esses pensamentos e acredita que é esse pensamento na nossa mente, a gente está separado de Deus, está separado, a gente criou uma ideia sobre Deus agora. E essa ideia sobre Deus, sobre a vida, sobre quem somos, ela é insegura, ela é falsa. Por que ela é falsa? Por que ela é insegura? Porque ela não existe aqui na realidade. Nos conhecer em essência, e é onde apontam todos os ensinamentos do livro Poder do Silêncio, Poder do Agora, Despertar da Consciência, apontam para reconhecermos que a voz na nossa cabeça, os pensamentos, o qual a gente acredita que é normal estar toda hora pensando, eles mostram apenas o reflexo do conteúdo que adquirimos, que nos identificamos, não mostram a realidade. A gente perde a consciência sobre a vida. E qual que é a diferença? Você acredita que a sua vida, a minha vida agora, é tudo que existe na minha situação de vida. Perdemos a consciência sobre a vida que somos. Sobre esse momento único e real que é o agora. E falando mais do agora, e por isso que a gente se sente tanta insatisfação, você pode perceber o que é a ansiedade. Quando vai acontecer um fato na sua vida, automaticamente você cria ansiedade. Por quê? Porque você está colocando em um ponto futuro, ou melhor, em uma mudança na sua situação de vida, a esperança de uma transformação, de estar mais completo, mais satisfeito. E quando você coloca vamos dizer assim, ó, ilusão, essa expectativa na sua situação de vida, algo está completamente fora do seu controle, você cria ansiedade. O que vai acontecer na sua situação de vida, embora você esteja ansioso por começar um negócio novo ou algo que vai acontecer na sua situação de vida, seja lá o que você for fazer, você está colocando expectativa de transformação em algo externo, em o que não está no seu controle. O externo, o que acontece na nossa vida, é só consequência de como agimos no agora. O como determina o resultado. E muitas vezes a gente está só agindo pelo porquê. Você faz isso, você sacrifica o meio, e o meio ele nunca pode justificar o fim, para alcançar algo no futuro, num tempo que não existe, e essa disfunção é criada pela nossa mente. Por isso que o agora, quando falamos do agora, não é o conteúdo desse agora, do presente, que a sua mente está sempre interpretando. Ah, o agora, eu vou viver o presente. Não, você está interpretando o presente. O agora é porque você nunca pode viver fora do agora. Tente você ir para daqui a uma hora. Você não vai viver, não consegue viver daqui a uma hora. Os seus pensamentos conseguem estar lá imaginando o que vai acontecer. Tente você voltar no dia de ontem. Tente voltar às 6 horas da manhã de hoje. Você não consegue? Você consegue através de um pensamento, através de uma lembrança ou em uma imaginação, mas você nunca saiu do agora. Você sempre está nesse ponto, nesse exato momento contínuo do agora. E Eckhart Tolle fala, se você não pode sair do agora, não tem nada melhor do que você aceitá-lo como ele realmente é. Só que a nossa mente não aceita. E por isso que quando você aceita o agora, não, esse agora, ele é como se apresenta. Você sai do fluxo de pensamento automático. Só que o que a sua mente vai dizer? Não, eu não posso aceitar o agora. Se eu aceitar o agora, eu não vou causar mais transformação, não vou ter mais escolhas, não vou, vamos dizer assim, não vou sair agora para trabalhar porque eu aceitei o agora como ele está. Essa é mais uma incompreensão da nossa mente, do nosso ego. Porque só quando você aceita a sua atual realidade, e isso você pode falar com qualquer pessoa que aconteceu transformação na vida dela, que ela conseguiu criar uma nova realidade, mudar de emprego, seja lá qual a transformação, ela primeiro teve que aceitar o momento como ele é. E aceitar é o quê? Trazer autorresponsabilidade para esse daqui. Não, eu aceito agora como ele se apresenta. Porque se a gente não aceita, olha o que acontece. A gente fica dando, a nossa mente, né, fica dando desculpa, motivos, arrumando culpados para como estamos nos sentindo. E não aceitamos que esse agora é tudo que existe. Você não tem como sair do agora. O seu corpo não sai do agora, a sua respiração não sai do agora, a sua consciência real
sua percepção, né? Esse observador que a gente está falando, que sabe o que está pensando, ele nunca sai do agora. A nossa mente, sim, está perdida no tempo psicológico, que é o passado, que dá a noção de quem somos hoje. Se perguntar para você quem é você, você vai responder toda a sua história, e essa história é do ego, é só uma história, não determina e nem deve definir como você pode agir no agora, mas aí está a chave da transformação pessoal, da mudança, da maior mudança que pode acontecer na sua vida. Você compreender que a partir de hoje você pode agir diferente. Você não é a história da sua mente. Só que a gente nos desfazer disso e ter essa confiança e estar mais aberto ao desconhecido é uma desconstrução. Porque para a mente vai parecer que você está dando um passo no escuro. Porque olha o que a mente faz, né? O nosso eu autocentrado. Está sempre buscando segurança. É segurança numa decisão, é segurança porque está sempre utilizando esse presente, que é o único que existe, o tempo real, o agora, como um meio para alcançar um fim. E quando alcança esse fim, não, era isso que eu precisava. Não era. Não vai estar insatisfeito. A satisfação ou a realização vai ser momentânea ainda. E é difícil a gente aceitar isso porque o nosso eu autocentrado ele quer se manter alimentando. Por isso que ao mesmo tempo que é algo tão simples e libertador, é algo tão difícil. Porque deixar de ser quem somos hoje, a cada dia mais desconstruir e não estar apegado, né? Não viver apegado ao que já sabemos, que é o que a nossa mente está sempre buscando, né? Ah, eu quero ter a certeza disso. Não, preciso saber disso, preciso saber daquilo. Cada vez mais a gente compreende que muito poucas pessoas utilizam da fé, da verdadeira fé. A fé você tem que, para existir a fé, você tem que conhecer algo em você que sabe que está e age conectado com algo muito maior. Mas aí você utiliza da fé. Eu vou colocar um objetivo aqui, agora tenho fé que isso vai acontecer na minha vida. Mas logo já vem os pensamentos incessantes com medo, com insegurança, tirando sua total atenção do agora. E também, vamos dizer assim, cortando a sua fé, por quê? Porque se estamos criando a nossa realidade com os pensamentos, aqueles pensamentos que estão colocando medo ou sentimento de incapacidade, também está criando a nossa realidade e acabamos anulando a fé que tínhamos. Por isso nos conhecer é tão importante. E por que que não podemos fugir do agora, né? O agora é esse tempo que é sempre agora. É esse único momento. Porque se isso é o que a nossa mente já está fazendo o tempo todo, fugindo do agora. A sua mente, se você começa a perceber, não, a minha mente nunca está no agora. Você não consegue pensar sobre o agora. Pensar sobre o agora é o mesmo que não estar no agora. Por quê? Porque o agora se tornou algo tão clichê. Você pode perceber, todo mundo diz, ah, vamos viver o agora, vamos viver o hoje. Só que confunde o conteúdo do hoje, o conteúdo desse momento, confunde o conteúdo que está se apresentando na sua situação de vida e, automaticamente, a sua interpretação desse agora com esse ponto fora da mente, que é onde causa a mudança de consciência. Por isso que você não deve e nem precisa entender. Esse conteúdo que estamos falando essa semana aqui é um conteúdo muito mais, vamos dizer assim, denso, profundo, mas um ponto que você percebe é uma grande virada de chave. Por quê? Porque não é sobre você entender, não é trazer sobre mais um conceito. Até mesmo a gente saber que a gente não é a nossa mente pode lhe trazer um pouco mais de tranquilidade e dizer, não, esse movimento aqui é automático, é as minhas lembranças, é o conteúdo que me apresentaram, é as crenças do qual me identifiquei, mas a verdadeira mudança de consciência está numa nova percepção, num novo espaço que você cria internamente. E para criar esse espaço, precisa deixar de identificar com todo o conteúdo, né? A gente não consegue realmente compreender algo completamente novo sem nos desfazer um pouco do velho, do que está ali, impedindo que você compreenda algo. E esse que impede hoje, talvez seja a sua atual noção de eu. Quem você é hoje não pode compreender quem você pode se tornar amanhã. Quanto mais a gente tem isso claro, quem você pode se tornar, hoje você não consegue imaginar. Você não consegue criar uma ideia mental sobre ele. Não consegue criar uma percepção, né? Não, acho que viver no agora é assim. Não, você não pode imaginar. Você tem que cada vez mais perceber. Não estou presente. Estou vivendo, estou utilizando esse momento apenas como um meio para alcançar um fim. Lá estou eu interpretando, julgando a minha realidade novamente com a falsa percepção do ego. E cada percepção nova, cada movimento você reconhece.
É o meu ego, é a minha visão autocentrada que está julgando, que está interpretando. Mais você vai estando em paz com aquilo que não entende. E, essencialmente, o maior ensinamento espiritual e que transforma a sua consciência é que você não precisa entender nada. Você precisa apenas estar em paz com o não entender, com o agora, a simplicidade desse momento. Sem precisar imaginar. É realmente a fé, né? Tem pessoas que sem ao mesmo um conhecimento desse que a gente está falando aqui, sem esse conteúdo, sem essas informações valiosas, né, que causam realmente uma transformação na nossa consciência, utilizam da fé e vivem muito mais em paz. Porque, apesar de elas não terem todas as informações, se a gente não tem um intelecto tão afiado querendo saber de tudo, muitas vezes a gente utiliza mais da fé e está aí explicado para muitas pessoas que possuem uma consciência, uma fé muito maior de alcançar grandes objetivos na sua vida sem nem mesmo ter feito nenhuma faculdade, sem nem mesmo estudar muito. Porque elas utilizam da fé, da certeza de não questionar de que existe algo maior, de que existe Deus, mas não naquele Deus que quer fazer o que a gente deseja. Porque Deus é bom quando acontece tudo certo para a gente. É difícil escutar isso. Só que se algo sai de errado, que muitas vezes é essencial para o nosso aprendizado, para a nossa essência, a gente já questiona Deus. Ou melhor, nosso eu autocentrado, nossa vozinha na nossa cabeça, já diz: por que que a vida é assim? Por que que Deus fez isso comigo? E o eu autocentrado, esse eu diminuído, esse eu separado realmente de Deus, não percebe que tudo isso foi formas de você realmente conhecer quem é em essência. De realmente você aprender com a sua jornada. Muitas vezes e você pode perceber no processo de autoconhecimento, lá na frente você percebe o quanto as coisas ruins que podem ter te acontecido foram essenciais e foram realmente presentes de Deus para dizer assim: acorda para o que é real, para a vida muito além da situação de vida, do conteúdo da sua mente. Muitas vezes, até a gente reconhecer isso, vamos sofrer, né? Vamos criar muito sofrimento, muita resistência, que é a resistência da mente, né? De não aceitar esse momento como ele se apresenta. Por isso que grandes portas, né, para a dimensão real da nossa vida, consciência, é o silêncio, perceber a calma, é o agora, é você aceitar. Aceitar o agora é realmente você reconhecer, aceitar internamente e externamente o que está se apresentando. Isso vai contra o movimento automático da nossa mente e fluxo contínuo, né? Corrente contínua de pensamento. Confundimos muitas vezes a vida que somos, então, com o termo minha vida, a minha situação de vida. E quanto mais nos identificamos com as coisas da nossa situação de vida, mais estaremos trancados, presos em reconhecer algo a mais. A abundância da vida não é ruim em nível nenhum. Você pode ter, e devemos buscar cada vez mais, criar riqueza em todos os níveis. Só que a riqueza externa, o qual o nosso ego, o nosso eu autocentrado busca para se comparar, para se elevar acima de outra, vamos dizer assim, buscar essa aprovação externa de pessoa de sucesso, pessoa com mais bens materiais, de causar uma impressão melhor ou pior do que outra pessoa que muitas vezes não tem um estudo ou não tem a qualidade de vida que você tem. Tudo isso são formas do ego se manter seguro, entre aspas, ou manter a noção de quem você é hoje. E por isso que Jesus falou, né? Mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Só que por quê? Porque a grande maioria das pessoas não compreende o que é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é você ter os bens, ter o conforto, tá tudo certo, mas você saber utilizar aquilo com consciência e não utilizar aquilo para alimentar a noção interna de quem somos e que vai nos trazer sofrimento. Porque não compreende o todo, né? Não compreende o início, o fim de todas as coisas, a transitoriedade da vida. Nosso eu autocentrado não vai compreender isso. Ele não aceita o fim e por isso essa mudança de consciência, essa autoobservação e reconhecer o agora é a maior transformação da nossa vida. Muitas vezes podemos levar tempo, e Eckhart Tolle fala muito sobre isso. A gente muitas vezes precisamos de tempo. Você precisa, esse conteúdo é um conteúdo denso, é complexo, a sua mente não pode entender. Mas você às vezes em 3 meses que foca nesse autoconhecimento, nessa autoobservação, foca em seu bem-estar, lá no fim você tem o resultado. Ou seja, precisamos muitas vezes de um certo período de tempo para compreender que é o tempo da nossa mente, o passado, o futuro, a busca por algo melhor no futuro,
é o que impede de reconhecermos quem somos em essência, que só pode ser reconhecido, percebido nesse agora. Porque a vida é sempre agora. Não tem como você viver no futuro, nem viver no passado. Até mesmo um pensamento, ele só pode acontecer nesse agora. Se você lembrar, vai ser sempre agora. Se você imaginar, vai ser sempre o agora. Tente você sair do agora. A sua mente vai querer sair, mas você não pode. A gente sempre vive nesse agora. E essa é a maior paz da sua vida, por quê? Porque se você percebe, nossa, é só a minha mente que está fora do agora. O que é real é esse aqui. Então o medo do futuro só existe na mente, porque o futuro ele não acontece sem esse momento. Se algo está apresentando na sua vida, né, aqui na frente, agora, nesse exato momento, beleza, você pode se proteger, você pode reagir, mas se você quer se proteger a todo instante de algo que não existe, como você vai mudar essa, como você vai se defender de algo que só existe na sua mente? E essa é a, vamos dizer assim, a escuridão, a ilusão que a grande maioria das pessoas ainda vive. Nessa interpretação da sua realidade, sofrem mais internamente do que com aquilo que está se apresentando na realidade. Porque já não conseguem mais observar a realidade com a simplicidade que ela é. Então, o agora é esse tempo fora da mente. Quanto mais você compreende que a sua mente não pode entender a essência do agora, essa consciência, mais a gente vai praticando esses exercícios de presença, de estar mais presente. Que é o que eu falo aqui diariamente, né? Prestar atenção na sua respiração, fazer minutos de percepção, cada vez mais se perguntar o que está pensando, estar mais consciente dos seus pensamentos. Ali está o poder de você usar a sua mente para realizar os seus desejos. E com certeza, quanto mais você se conhece, mais você vai reconhecer o que é essencial na sua vida, o que você realmente precisa. Não só o que era desejo aí para alimentar o ego e utilizar, perder esse agora, né? Sem a clareza que todos nós já possuímos, mas a nossa mente não deixa reconhecer. Gratidão a todos que estiveram presentes. Amanhã vamos continuar. E amanhã vamos falar de quem realmente é você. Hoje falamos do agora, desse tempo que é uma porta para compreender quem realmente somos, assim como o silêncio, a calma. E falamos um pouco também sobre esse eu autocentrado, sobre o ego, que é tão difícil a gente falar isso, porque na grande maioria das vezes, quando a gente escuta algo sobre isso, a gente está escutando com o ego, né? A gente está escutando com a nossa visão ainda, essa falsa visão que temos sobre a nossa limitação, sobre a nossa percepção. E ela se defende automaticamente de inúmeras formas, né? Tentando entender, interpretando, não vai lhe mostrando o caminho certo. Mas amanhã vamos falar um pouco sobre quem realmente você é, que talvez aí também são passos, né? São etapas que vão tirando aí camadas de incompreensão. E busque então no dia de hoje cada dia mais estar mais presente, mais atento, mais alerta, mais consciente dos pensamentos. Gratidão a todos que participaram, gratidão Patrícia, novamente pela presença e todos que estão ouvindo. Vamos fazer um excelente dia, se Deus quiser. Até amanhã e Ele sempre quer. Tchau, tchau.